E se a paz que a gente tanto busca estivesse sendo, na verdade, sabotada por uma guerra econômica invisível, uma guerra que acontece todos os dias? Vamos mergulhar numa análise que defende exatamente isso e que propõe um jeito bem diferente de enxergar os conflitos da nossa sociedade. Olha só, nos últimos 200 anos a humanidade deu um salto gigantesco. A expectativa de vida simplesmente dobrou e o tempo de trabalho caiu pela metade. Parece um progresso incrível, né? Pois é, mas todo esse avanço vem com um paradoxo bem estranho e até perturbador. O material que a gente está explorando hoje aponta para números assustadores sobre angústia mental. Parece que viver mais não significou necessariamente viver mais feliz. Para explicar esse cenário, o autor enquadra o nosso mundo como se fosse uma grande batalha entre dois sistemas econômicos que competem o tempo todo. De um lado, existe o que ele chama de economia do desejo. Pensa nela como um estado de guerra sem fim, movido por lucro e competição. E em oposição total está a economia da necessidade, que seria a base para a gente construir a paz. O foco aqui é outro, é garantir o básico, o fundamental. E essa tabela aqui ela deixa o contraste bem claro, né? De um lado, um sistema movido pelo setor privado que busca maximizar o lucro a qualquer custo, resultando numa guerra constante. Do outro, um sistema focado em necessidades, que teria o potencial de gerar paz. Tá, mas vamos entender melhor como essa guerra funciona. O autor usa um exemplo bem provocador para explicar a lógica por trás dela. A fonte argumenta que num sistema focado só em lucro, proibir algo não acaba com o mercado. Pelo contrário, só torna ele mais lucrativo para quem já é poderoso. A própria proibição vira o combustível da guerra. E essa análise ilustra a crítica principal do autor, uma sociedade que, embora seja a maior geradora de riqueza do planeta, ao mesmo tempo tem resultados sociais bem ruins. É o retrato de uma nação onde, segundo o autor, a economia do desejo simplesmente domina. Certo, se essa é a guerra, qual seria então o caminho para a paz que o autor propõe? A ideia aqui é que o principal papel do Estado deveria ser o de gerenciar e limitar essa guerra, e não de colocar mais lenha na fogueira. E o ponto central dessa ideia está nesse quadro. A tese é que só focando nos mais vulneráveis é que um governo consegue de fato servir a toda a população. Nas palavras do autor, governar para os podres é a única maneira de governar para todos. Mas será que essa ideia de focar em quem mais precisa funciona no mundo real? A fonte nos traz um exemplo bem poderoso que parece indicar que sim. Este slide mostra uma transformação assim impressionante. Uma comunidade que começou do zero, em barracas de lona, e hoje tem uma agroindústria moderna e uma vida digna. O mais incrível é que essa comunidade sobreviveu a uma crise global do setor que quebrou seus concorrentes, que eram movidos a lucro. E isso levanta uma pergunta fundamental. O segredo deles, de acordo com a fonte, foi um foco radical no bem-estar de todo mundo. Eles colocaram limites claros no desejo individual. A necessidade de todos sempre vinha antes do desejo de um só. A gente poderia esperar um final super otimista, mas o autor conclui com uma reflexão bem sóbria sobre a natureza dessa luta toda. Citando textos antigos, a fonte sugere que essa briga contra a injustiça, ela é tão antiga quanto a própria civilização. Para ser bem direto, a perspectiva pessoal do autor é que o mundo provavelmente vai se tornar um lugar ainda mais injusto. Isso leva a gente para a pergunta final, né? Qual o sentido de continuar uma luta que se acredita que não dá para vencer? A fonte responde com uma história muito poderosa sobre resistência. A conclusão é que a luta não é só para mudar o mundo, mas sim para impedir que o mundo mude a gente. Não desistir já é, de certa forma, uma vitória. E a análise nos deixa com essa última e provocadora ideia sobre os riscos morais de se escolher um lado. A questão, no fim das contas, não é se vamos vencer, mas ao lado de quem a gente decide lutar.